Cadê as mulheres até 45 anos com baixa quilometragem e tabela FIPE compatível? O cara tentar em carro. Quando vejo mulher com o braço todo fechado de tatuagem, acho feio e esquisito. Penso o seguinte, não serve pra mim. Os caras se esforçam pra gostar de mulher, é incrível. Nunca vi uma mulher no alto de um prédio montando torres de celular. As mulheres só trabalham de manicure. Eu estou despalavrada. Esse vídeo tem como intenção fazer uma discussão sobre os papéis de gênero dentro de uma sociedade conservadora que compreende apenas o feminino e o masculino dentro de uma estrutura que renega a diversidade. Então, a ideia aqui é realmente falar que, além do feminino e masculino dentro dessa sociedade, existem pessoas que vão muito além dessa imposição na sociedade que a gente ainda vive. Então, apesar de eu estar falando apenas do feminino e masculino, é uma crítica justamente a essa sociedade binária. Temos que considerar que existem pessoas de outros espectros, que são pessoas que têm outras sexualidades, gêneros diferentes, e existe uma fluidez, uma gama enorme dentro dessa nossa diversidade que a gente precisa defender e respeitar. Então, vamos para o assunto. Primeiramente, existem muitas concepções erradas do que seria o homem e a mulher na sociedade. E muito isso vem através de um viés conservador, né? A gente vê que muitos movimentos sociais vêm lutando contra isso, só que tem a galera mais conservadora que simplesmente não aceita. Mas é possível fazer uma análise integrando a biologia e a sociologia para que a gente consiga definir melhor, se é que é possível definir, as questões de gênero, sexualidade e afins. O que a gente coloca como um padrão dos homens na sociedade? Sensibilidade, virilidade, insensibilidade. Enquanto, quando crianças, esses homens gostam de brincar de luta, de guerra. Isso é associado a homens. Tanto que você vai a uma loja de brinquedos e você vê que para os meninos tem carrinhos. Enquanto para as meninas, o que a gente espera? Que as mulheres sejam sentimentais, que tenham estabilidade emocional, que elas sejam submissas. E as meninas brincam do quê? De boneca, brincam de casinha, que são todas as brincadeiras que a gente associa ao cuidado, né? A mulher tem essa função dentro do pensamento conservador que a gente vê na sociedade. Essas são as definições de homem e mulher. Bom, dentro da biologia, é muito importante que a gente faça estudos que compreendam a diferença, né? O dimorfismo sexual, que seria a diferença entre o macho e a fêmea, e quais são os papéis deles, né? Como eu falei num vídeo, que tem a questão da seleção sexual. Tem as fêmeas que normalmente não são tão atraentes, mas que elas têm o papel de selecionar o macho, que são os mais interessantes para ela de acordo com várias características. E aí o macho tem o papel de copular com a fêmea, e a fêmea tem o papel lá de maternar e tudo mais. Porém, para os seres humanos, essa questão é muito mais complexa. Então, o que a gente acaba fazendo? Tentando justificar o ser humano de uma forma biológica apenas, o que a gente, sociedade conservadora. Sendo que nós somos seres que têm muitas influências políticas, sociais, culturais, coisas que na natureza, os animais na natureza não têm essas influências, como a gente tem. Com a ascensão dos movimentos sociais, como o movimento feminista, o movimento dos LGBTQIAPN+, a gente vê que existem muitas demandas que vão além do que esse binarismo de macho e fêmea dizem, né? A gente consegue entender que existem muitas questões mais complexas dentro do que é o ser humano. E esses determinismos biológicos, de que o homem é agressivo, a mulher é passiva, eles são basicamente sensos comuns, é um senso comum da sociedade. E a gente tem, na sociedade, historicamente falando, que o corpo feminino, por muito tempo, até hoje, é visto como um objeto, que a mulher precisa de um homem para ser feliz, como foi lido aqui no cara que fala que a mulher com 40 a mais, ela é rodada e ela não consegue, ela precisa de um homem para se completar. Inclusive, essa diferença, essa dicotomia, ela sempre foi usada para diferenciar o corpo feminino, a mulher como um todo, tanto que já teve inclusive a ideia de que a mulher era inferior porque o óvulo, ele é algo que fica mais estático, esperando o espermatozoide, que é aquele que está ali indo ativamente
mente para fecundar. E esse determinismo, né, como a gente vê por movimentos sociais, eles afastam o que foge à regra. E assim a gente acaba mantendo esses papéis, né, padrões, de forma inquestionável do que é ser homem e do que é ser mulher. Essa divisão binária, a gente começa a entender que não é algo biológico, porque ela vai muito além da cultura que a gente tem, né? Não é, a nossa cultura, ela vê isso de uma forma. Existem outras culturas que o papel de gênero é algo, não é necessariamente aquilo que a gente vê dentro da nossa cultura ocidental, que é influenciada pelos valores cristãos e afins. A gente pode, inclusive, pensar sobre preferências, aptidões. De fato, porque a gente não vê a mulher batendo cimento. Tá, talvez não seja algo padrão, mas por que será que não é padrão? Será que é porque as mulheres não nascem para isso? Ou será que é porque as mulheres são condicionadas a outro tipo de atividades, né, ao longo da vida dela? Tem mulheres que jogam futebol, que é algo que é tido como masculino. Tem homens que gostam de cozinhar, que é algo tido como feminino. Não é preto no branco como os conservadores gostam de colocar. Isso é algo imposto pela nossa cultura. Práticas violentas são justificadas por parte dos homens por conta da alta concentração de testosterona. Mas essa ideia, vem como base de interpretações pseudocientíficas de uma má interpretação, uma distorção intencional, não sei, dos conceitos darwinistas de seleção natural. Essas especulações de diferença de gênero, elas têm muito um caráter comercial, um interesse de uma sociedade capitalista e como a gente consegue influenciar as pessoas de acordo com o que é esperado delas. Um exemplo é a busca pela aparência ideal dentro na estética. Para homens existe um ideal, né, que hoje a gente vê bastante, principalmente com a questão do corpo musculoso, e para as mulheres é esperado que realmente tenha esse hábito de vida que não é nem um pouco saudável em busca de um corpo magérrimo apenas por uma aprovação social, normalmente do homem. É claro que aqui a gente não está negando que existem diferenças biológicas entre homem cis, mulher cis, em que, por exemplo, pessoas que engravidam, elas vão precisar ter adaptações da sociedade para que elas possam gestar e depois cuidar do filho, amamentando durante um período, que não dá para pedir que os homens cis também queiram esses mesmos direitos, por exemplo. Então, o comportamento agressivo dos homens, que a gente tem visto com muito mais recorrência nesses últimos meses, né, que tem ficado bem em alta esses temas, ele não pode ser justificado pela biologia. Não tem nenhum estudo que realmente fale, não, os homens realmente são agressivos, eles vão bater nas mulheres, eles vão predar as mulheres. Isso é totalmente um movimento social que incentiva isso por inúmeras razões. Então a gente está falando de uma estrutura de poder do homem em relação à mulher. Afinal, por que você tem medo do feminismo?